E aí galera da Top Invest, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai ver sobre os estudos de rentabilidade. Afinal de contas, sempre que a gente fala de investimentos, a primeira coisa que você pensa é na rentabilidade, seja em imóveis, no mercado financeiro, até mesmo na poupança. Com certeza, a primeira coisa que você pensa é a rentabilidade, não é mesmo? Agora, você sabe exatamente como calcular a rentabilidade de um investimento? É isso que a gente vai desmitificar esses três tipos de comparação de rentabilidade, que são rentabilidade absoluta versus rentabilidade observada, a rentabilidade esperada e a rentabilidade observada, rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida. Bom, para começar, dá uma olhadinha nesse raciocínio. Se tiverem dois investimentos, um rende 10% e o outro rende 15%. Se os dois investimentos tiverem o mesmo risco, qual que você vai escolher? Com certeza o de 15%, não é? Agora, se o fundo que rende 15% tiver um prazo de 12 meses e o fundo que rende 10% tiver um prazo de 7 meses, a tua escolha é a mesma ainda? Por isso é importante saber sobre como funcionam as análises de rentabilidade dos investimentos. Vamos lá. Rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa. A rentabilidade relativa, como o próprio nome diz, é relativa a alguma coisa, ou seja, o benchmark ou o índice de referência. Sempre que a gente está falando de renda fixa, o mais comum é comparar esses investimentos ao CDI ou à taxa Selic. Quando a gente fala de renda variável, se a gente está falando de ações, é comum comparar ao Ibovespa ou ao índice de ações daquele tipo de mercado, tipo as construtoras, as varejistas, enfim. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando do IFIX. A rentabilidade relativa é muito importante para saber se a sua decisão de investimento foi interessante em relação aos pares do mercado. Dá uma olhadinha nesse exemplo de renda fixa. De 2006 a 2015, o investimento rendeu sempre 9% ao ano. O benchmark variou bastante, de 15% ao ano, chegando a 8% e voltando aos 13%. Se você olhar a rentabilidade relativa, teve muitos períodos que a rentabilidade relativa desse investimento ficou abaixo dos 80%. Então, por mais que você tenha uma rentabilidade mais previsível na primeira opção, deixou de ganhar muito dinheiro. Se você fizer a soma de toda a rentabilidade, você vai ver que a perda foi gigantesca, tá? Outro tipo de rentabilidade que é importante você saber é rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. A rentabilidade bruta é aquela divulgada pelos fundos de investimento, as variações nas suas ações, os fundos de renda fixa, enfim. De acordo com as melhores práticas da Ambima, novamente, todos os fundos de investimentos devem diariamente divulgar o seu resultado. A rentabilidade bruta é aparente, ela não leva em consideração os outros custos implícitos na operação. Já a rentabilidade líquida não, ela leva em consideração todos os custos envolvidos na operação. Vai levar em consideração aqui a taxa de corretagem, IOF, imposto de renda, transferências, inflação, enfim, todos os custos atrelados a essa aplicação. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu criei para você entender melhor. Você investiu no início do ano R$10 mil. No final do valor lá do período do investimento, você tem R$11.450. Essa aqui é rentabilidade bruta. Se a gente descontar o imposto de renda de 253,75 de 17,5%, mais a inflação do período que foi de 1.150, o valor líquido do investimento vai ser de 10.046. Essa aqui é a rentabilidade líquida. Dá uma olhada o quão gritante é essa diferença. Se você acha que isso aqui é muito absurdo, saiba que não é. No ano de 2016, isso aqui era uma informação muito próxima da realidade, onde a taxa de inflação estava muito alta e os investimentos tinham um pouco ganho real. Por isso aqui era muito comum de acontecer. E, por último, a gente tem a rentabilidade esperada e a rentabilidade observada. A rentabilidade esperada nada mais é do que uma expectativa criada pelos investidores. Só que essa expectativa não tem uma mensuração real. Normalmente, o cálculo dessa rentabilidade esperada é realizado com uma média das rentabilidades passadas, acreditando, esperando que essa rentabilidade se reflita nos próximos períodos. Mas muita atenção aqui, gente. Inclusive, é norma da Ambima, dos Códigos de Melhores Práticas, que aparece a seguinte frase: rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Um grande exemplo disso, por exemplo, é que os fundos de renda fixa atrelados à Selic chegaram a render 14%, 15% ano passado e esse ano aí vão render próximo dos 9%. Por isso é muito importante saber que uma rentabilidade passada jamais vai representar a garantia de uma rentabilidade futura. Então, a rentabilidade observada, é claro, é justamente essas informações divulgadas pelos fundos. Se um fundo informa que rendeu 14% ao ano, essa é a rentabilidade observada.
Gente, dúvidas? Mande para mim atendimento@topinvest.com.br. Para comprar o curso completo, clique aqui no link abaixo. Não deixe de clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e bons estudos a todos!